As pessoas do Brasil tiveram seus direitos constitucionais violados com base nesta ação criminosa do Barroso. Pessoas foram censuradas com base nisso. E ele se orgulha dizendo: desmantelamos as milícias digitais em conluio com a Polícia Federal. Olá, é do Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Ei, se você gosta do que eu faço, pensa nisso. Esse conteúdo só existe porque tem gente ajudando a manter. Com pouco mais de $5 por mês, você também pode contribuir. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoia, use o cupom da descrição e já fica o meu obrigado. Não acabou? Você pega o Comprova. Olha a putaria que é esse negócio. O Comprova era um consórcio liderado pela ABRAGE, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, que reunia jornalistas de 42 veículos de comunicação, todos de esquerda. Eu acho até que era Juliana das Picas, lá que estava na ABRAGE na época, que também recebia o dinheiro do Jorge Soros. Essa mesma ABRAGE, que lidera o Comprova, recebeu $233 mil do Departamento de Estado entre 2020 e 2023 para a implementação de diversas iniciativas, dentre elas o programa de treinamento online para jornalistas de todo o Brasil com o objetivo de combater desinformação eleitoral impulsionada por inteligência artificial e treinamento e mentoria para veículos regionais para habilidade de verificação de fato. Tudo financiado pelos Estados Unidos. Todos os jornalistas vagabundos que deveriam estar catando lixo na rua porque não tem audiência, não tem credibilidade, enchendo a burra de dinheiro com dinheiro americano. Por isso que esses caras abraçaram o combate à desinformação. Falamos ontem da Globo. E aí vem Barroso me falar de soberania nacional. Isso não é atentado à soberania nacional. O senhor dando palestrinha em inglês, tirando onda com a censura que você fez no Brasil com dinheiro do contribuinte americano? Não deve ter o menor problema o TSE fazer tanta parceria com instituição diretamente financiada pelos Estados Unidos. Quem conduziu a política externa e, no final das contas, a política eleitoral do Brasil foi o Joe Biden. Não, mas daí não era interferência, não. O problema é o Paulo Figueiredo e o Eduardo Bolsonaro buscando punição para o juiz pseudo-violador, o pseudo-juiz violador de direitos humanos. É muito dinheiro americano, cara. Os caras tinham um grupo de WhatsApp com o único propósito de censurar a postagem em falas de pessoas como você e eu. Eu vou repetir, o Tribunal Superior Eleitoral do Barroso fez parceria com a agência financiada por uma nação estrangeira para decidir o que podia ou não ser dito na internet, o que era verdadeiro ou não. As pessoas do Brasil tiveram seus direitos constitucionais violados com base nesta ação criminosa do Barroso. Pessoas foram censuradas com base nisso. E ele se orgulha dizendo: desmantelamos as milícias digitais em conluio com a Polícia Federal. Isso aí é um evento do Wilson Center. Wilson Center, não vou nem entrar aqui porque eu tenho que continuar a pauta, mas tem um histórico de relacionamento com o Departamento de Estado gigantesco, é praticamente um braço do Departamento de Estado. Praticamente um braço do Departamento de Estado. Eu quero falar com vocês sobre o Departamento de Estado. Porque houve uma mudança da água para o vinho. E é por isso que eu falei, por isso que vocês têm aquela imagem minha com as pessoas como o Alan estava junto, comemorando a vitória do Donald Trump. Porque a vitória do Trump transformou da água para o vinho. Muitas dessas coisas aconteceram debaixo do governo Trump, sem o conhecimento do presidente americano. Mas ele aprendeu a lição. E hoje nós temos um Departamento de Estado que ainda não está completamente limpo, mas que melhorou da água para o vinho. Porque o que ferrou, lembra que eu dizia? Ora, o problema é que o Alexandre de Moraes e o Barroso e o Gilmar Mendes e as agências de checagem de fato, e a Globo, e toda essa turma que está sacaneando a gente,
O problema dessa história é que eles contavam. Fala, amigos do canal. Tá gostando desse vídeo? Então não esqueça de deixar o like, comente o quanto quiser e compartilhe com seus amigos e inimigos por um Brasil melhor e mais justo. Inscreva-se no canal e nos ajude a chegar a 1 milhão de inscritos. Não saia daí que o melhor desse vídeo ainda está por vir. Que o Donald Trump nunca fosse voltar, e Donald Trump voltou. É o que eu dizia, surfavam em uma onda, e o Trump é o tsunami que está vindo na direção oposta. E eles não contavam com isso. No planejamento militar, a gente chama isso de cisne negro. Sabe? É um evento imprevisível, de enorme impacto, que muda completamente o rumo da operação. Eu chamo de intervenção divina. Esse cisne negro foi Donald J. Trump. Toda essa sacanagem com o dinheiro do pagador de imposto americano, enchendo o rabo de jornalista vagabundo de dinheiro, permitindo que o TSE mantivesse suas políticas mais loucas de censura. Isso que se chama de complexo industrial da censura, isso acabou em 20 de janeiro de 2025, quando Donald Trump foi empossado como presidente dos Estados Unidos. E agora a gente está aí com mais ou menos 6 meses e pouco, 7 meses do governo Trump, e nesse tempo dá para dizer que Trump e os seus secretários, incluindo Elon Musk, na época, Marco Rubio, eles desmantelaram completamente esse complexo industrial da censura. Eles desmantelaram as falsas ajudas humanitárias promovidas pelo Departamento de Estado, desmantelaram a USAID, desmantelaram toda a estrutura burocrática que dava sustentação e eficiência à sua operação. A mamatinha acabou. O cisne negro chegou. Eu tenho as palavras do Marco Rubio. E vocês lembram por que eu comemorei tanto aqui esse caso? A USAID promoveu seus programas como iniciativas de caridade em vez de instrumentos da política externa americana voltada para os avanços dos interesses nacionais. Com frequência, esses programas promoveram ideias e grupos anti-americanos, desde as iniciativas globais de diversidade, equidade e inclusão, operações de censura e mudança de regime, que foi o que fizeram no Brasil, mudança de regime, até ONGs e organizações internacionais alinhadas com a China comunista e outros adversários geopolíticos. E essas são as palavras do secretário de Estado Marco Rubio, que chegou a comandar a política externa americana, chegou para comandar e se deparou com essa censura, com essa pauta woke, com esse financiamento de política e grupo anti-americano. E essa mudança trazida pelo Trump e pelo Rubio é fenomenal, e por isso foi tanto comemorada por nós. E mudou da água para o vinho. Nós tínhamos antes um Departamento de Estado que agia nas sombras, que financiava tudo quanto é pauta maligna, e hoje nós temos um Departamento de Estado transparente, que age na luz. E as prioridades desse Departamento de Estado, do Marco Rubio, sobre Donald Trump, são muito claras. Eles vão lutar pela liberdade de expressão e contra a censura e violações de direitos humanos no mundo inteiro, mesmo aquelas causadas e estabelecidas com o apoio do Biden, como foi o caso do Brasil. E muito, tem agora a modinha, cada vez menos, mas o Lula enche a boca, a velha mídia fala sobre como Eduardo Bolsonaro e eu estamos ameaçando fulano ou cicrano, mas a verdade é que nós, meus amigos, nós não ameaçamos ninguém. A gente não tem poder nenhum. Eu não tenho como dar sanção Magnitsky a ninguém. Quem ameaça, meus pequenos gafanhotos, é o Departamento de Estado dos Estados Unidos. E no caso do Alexandre e do regime brasileiro, eles estão deixando claro o que vai acontecer. Todas as chances, aliás, eu sou testemunha disso, que todas as chances para que as instituições brasileiras respondam estão sendo dadas. Os avisos são múltiplos. Perdeu-se muito tempo falando é tic-tac do Paulo Figueiredo, risinhos, isso não vai dar em nada, kkk. Muito tempo foi perdido nisso. Foram enviadas cartas, foram feitas audiências, foram feitas publicações.
E agora, e no final, nós terminamos com uma tarifa de 50%, com todos os ministros, exceto Fux, Nunes Marques e André Mendonça, e as suas famílias, e o Paulo Gonet e as suas famílias, com os seus vistos para os Estados Unidos cancelados, sanções de vistos para todos eles, e sanções Magnitsky contra o Alexandre de Moraes. Se alguém pensa ainda que os Estados Unidos estão para brincadeira, este alguém deve estar de porre. Se você, como eu, está dormindo mais tranquilo agora que o Trump voltou à presidência, ótimo. Mas e o Brasil? Nosso país continua no buraco. A volta do Trump nos dá esperança, mas as coisas não vão se resolver sozinhas. Vai ser preciso muito trabalho, meu e seu. E não adianta xingar muito nas redes sociais achando que isso resolve alguma coisa. Não tem salvador da pátria. Não tem um político que vai resolver por você. A responsabilidade é sua. Eu larguei tudo para me dedicar a isso. E você? Como você pode ajudar sem abandonar as suas obrigações? Simples. Apoie quem está na linha de frente. Sem isso, esse trabalho simplesmente não continua. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com a partir de $5 por mês, garanta que isso siga em frente. Se puder ir além, torne-se meu patrono Gold e participe do meu grupo privado e ajude a definir as minhas próximas pautas. A diferença entre vencer e perder está na ação. Durma tranquilo, sabendo que você fez a sua parte. Obrigada por assistir o vídeo até o final. Se você já chegou até aqui, confere se já está inscrito no canal e se já deixou aquele like generoso. Estamos quase chegando a 1 milhão de inscritos e a sua ajuda é muito importante para levar o canal Olavo Edu Carvalho mais longe. Até o próximo vídeo, meus amigos. E neste momento é muito fácil aos defensores do plano alegar isso é uma teoria da conspiração.